Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente finalizar a nossa barrinha de fralda aqui. Olha como vai ficar, ela toda terminadinha. A primeira parte já tá disponível no canal, que foi esse fundo, o nome e essas vegetaçõezinhas. Hoje a gente vai pintar chão e os bichinhos. Vamos ver então o passo a passo, o acabamento para essa nossa barrinha. Eu vou preencher inicialmente com incolor toda essa parte aqui do chão, porque eu quero os tons bem suave aqui para vossa fraldinha. Eu tô usando um pincelzinho até grande, mas você pode usar um pincel pequeno. Não precisa passar o incolor no peixinho, né? Só na parte do chão mesmo. Pronto. Só para eu umedecer aqui, essa parte de chão, nosso tecido, pra gente começar a trabalhar. Eu peguei aqui o marrom café, mas você pode estar pegando o castanho, claro, chocolate, marrom mesmo, só que o marrom você tem que usar bem pouquinho, né? Eu vou aqui, ó, colocar esse tom e vou sair espalhando aqui para baixo. Olha só, a parte de cima ou a parte que encosta no desenho, eu vou marcar bem. E no restante, eu venho aqui só limpando o pincel, tá? Bem suave. E vou seguir dessa forma, por essa região aqui. A ideia é que fique bem suave a parte de baixo. Vou fazer o mesmo desse outro lado, o pincel que eu tô usando é grandinho, pincel número 10, mas você pode estar usando pincel menor. Vai muito aí da sua prática. Quando eu comecei na pintura, eu usava pincéis bem pequenininhos. Meus favoritos eram o número 4, o grande assim, para eu estar usando era o número 6, mas pincel 2, 4 eu usava bastante. Eu conseguia, vamos dizer, eu acho que eu me sentia mais segura, é como se eu tivesse maior controle. Se ficar um pouco manchadinho, não tem problema não, principalmente para essa parte chão, viu? Deixa eu vir aqui com o movimento circular, de certa forma melhorando aqui a emenda. E eu vou pegar aqui, ó, assim, porçõezinhas. Aí, eu vou colocar assim. Você vai entender.
Agora, deixa eu pegar aqui um pouquinho do caque. E um pincel menor. Esse é um pincel número 2. Não apareceu nada, basicamente, não foi? Tem problema, não. É só uma base para eu pegar o sépia. E marcar um pouquinho. Umas rochinhas, uns detalhes aqui para esse chão. A tinta só na quina desse pincelzinho número 2, é como se eu quisesse deixar, né, umas perfuraçõezinhas nesses elementos aqui. Uns detalhezinhos como se houvessem, né, outros, fosse só esses, sim, maiores, mas tivesse outros elementozinhos também por aqui, por esse chão. Pronto. Para a pintura do peixinho, eu vou vir aqui com salmão bebê. Vou deixar os olhinhos. Continuo com a opção número 10. Vou crescendo esse tom pela carinha do bichinho. Deixar esfumaçado aqui pra parte de fora. Deixa eu esfumaçar mais aqui para baixo, para ter espaço de emenda de tintas, os tons. E eu vou seguir agora, terminando o meu peixinho, o peixinho todo mesmo, só não o lacinho e nem os olhos, com o lilás. Primeiro, se preocupe com as emendas dos 2 tons, aí depois você se preocupa com o preenchimento, né, do tudo. Porque quanto mais úmido tiver ainda esse salmão bebê pra gente fazer as emendas, melhor elas ficarão. Se na sua pinturinha você achar que o lilás ele cresceu muito pra cima do salmão, é só você colocar um pouquinho mais de salmão e estender, né? Não tem problema nenhum.
Eu quero, sim, um pouquinho mais de salmão por aqui. Pronto, e agora é só terminar o preenchimento. Eu vou pegar aqui uma sujeirinha de pincel, vou colocar aqui, essa cor é pink. Pode ser rosa chá ou rosa escuro. Vou colocar aqui. Pegando de bem pouquinho, tá? Cuidado para não ir muita tinta de uma só vez. E eu quero um pouquinho também aqui em cima. Quero um pouquinho de verde mar aqui embaixo. É bem coloridinho o nosso bichinho. Um pouquinho aqui. E por aqui também. Bom, agora vou pro azul marinho e vou trocar o meu pincel, que ele está muito grande. Com o azul marinho, eu vou vir aqui. Fazer todo esse contorninho. E aqui a gente vai, né? Deixa logo eu contornar um pouco aqui, mas eu vou puxar riscando isso aqui, deixando um pouquinho riscado. Nos demais, né, cantinhos assim, um pincelzinho zero vai ajudar pra gente fazer aqui e ali um contorninho.
Deixa eu passar aqui com o pincel chato. Contorno da parte de cima que eu quero mais cheinho. Aqui embaixo também preciso de sombra. Aqui também. E pode riscar também um pouquinho. Pincelzinho 0. Deixar um pouquinho irregular essa parte aqui de fora. E venho, então, para essa região aqui. Vou fazer a sombra aqui embaixo, a sombra mais marcadinha. E vou marcar aqui. Puxando um pouquinho. Eu vou escurecer aqui. Puxar um pouquinho. E vamos ter um contorninho aqui. Irregular, um pouquinho irregular. Aqui eu venho com o azul. A sujeirinha do pincel, passando por aqui. Esse azul é mais aqui, ó, pra arredondar nosso bichinho, deixar ele mais esférico. Vou trazendo aqui com batidinhas, essa parte aqui, são as escamas, né? E também vou marcar um pouco aqui. É aquela marcaçãozinha mais contorno.
manchar também assim. Com batidinhas. E deixa eu fazer um pouquinho de sombra aqui embaixo do lacinho. E aqui também. Eu quero também um contorninho aqui. Eu vou preencher aqui, olha, os olhinhos com azul marinho, completamente, tá? Tudo. Eu vou pegar aqui um pouco de branco com o pincelzinho 2, tô usando o pincelzinho número 2 pra fazer isso, tá? E eu venho aqui, ó, na parte de baixo. Assim. A gente arredonda aqui a parte de cima e a parte de baixo preenche mesmo. Quer dizer, clareia, né? Não vai levar também demais, só levando aos pouquinhos. Pra ficar um azul bem mais suave. Aqui a gente vai deixar mais arredondado. Lavei, viu, o pincel para tirar o excesso de branco e venho aqui com preto. Fica um pouquinho mais intenso, não aparece muito, mas deixa assim um pouquinho mais intenso, tá? Aqui eu tô só arredondando um pouquinho mais. E venho colocando o pretinho aqui também. E desço aqui arredondando um pouquinho mais também. Com o pincelzinho aqui zero, esse é, olha, não sei se dá pra ver, mas é o 000. São 3 zerinhos. Eu vou passar um brilhinho aqui, aliás, um branquinho aqui. E aqui, um triângulozinho. Aqui. E aqui um pouquinho. É importante que o contorninho fique todo feitinho. E aqui, olha, eu vou puxar um pouquinho para cá. Aqui também, seguindo esse contorninho de bochechinha, só que desse lado eu não coloquei a bochechinha, né? A boca. Por aqui. Vou deixar esse cantinho aqui mais cheinho.
E vou fazer um risquinho aqui embaixo. Sobrancelha também. Uma vírgulazinha aqui. E uma vírgulazinha aqui. Agora, eu vou pegar aqui um cabinho de pincel e o branco, pra gente colocar uns brilhos. Pronto. Eu vou preencher aqui o lacinho com o pink também. Aqui, ó. Todo, tá? Com o azul marinho, eu vou trazer um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho de sombra aqui. E aqui embaixo. Eu quero escurecer aqui dentro. Aqui dentro. Quero um pouquinho de branco ou algum tom bem clarinho. Vou pegar aqui um pouquinho de branco. Aqui. E o pincelzinho 0 e o azul marinho. Vou só contornar um pouquinho, alguns pontinhos. Vou deixar assim. Quanto às letras, gente, eu vou vir aqui com o vinho e vou fazer, né, alguns contorninhos. Eu vou contornando, não a letra inteira. Você pode contornar se quiser, mas eu acho que fica um pouco pesado. Então, eu vou sair fazendo contorninho aqui, outro ali, só pra deixar mais... Sim, ela parecendo mais marcadinha. Olha só. Um pouco de contorno. Venho para esse outro lado, e aí você vai contornando onde você quiser um pouquinho, tá certo? Só não contorna tudo, eu acho que fica mais suave, mas também
você vê se você gosta mais contornado ou não. E se não quiser colocar, também não tem nenhum problema. Eu tô usando aquele pincelzinho lá 0,0000, aquele montão de zero. Quanto mais zero tiver para essa hora, né, para os contorninhos, eu tenho mais facilidade. Bom, eu vou por aqui colocando um pouco de contorno e em seguida, né, a gente vai pintar o outro bichinho. Desse lado, para fazer aqui o chão, eu vou, olha, ignorar, né, esses desenhinhos aqui, viu? Eu vou respeitar a parte de cima do bichinho. Eu não sei se são tentáculos ou como chama, mas eu vou ignorar essa parte aqui de baixo e vou passando aqui. Esse tom, né, é o marrom café, que eu vou distribuindo, foi o mesmo que nós passamos lá do outro lado, na região onde tá o peixinho. Bom, eu vou passando aqui, vou esfumaçando aqui para baixo, do mesmo jeito, não tem nada de diferente. Eu só queria que vocês vissem essa parte, porque realmente eu vou ignorar essa região aqui debaixo da água viva. Faz de conta que não tá aqui. E nessa parte, eu venho do mesmo jeito que fiz lá do outro lado. Aqui também eu vou marcar, né, uns pontinhos, mas como se fossem sombras para colocar, né, aquelas pedrinhas, aqueles detalhezinhos. Vou pegar aqui o caque e o sépia. Como a gente já viu, o caque basicamente não aparece, mas eu vou colocar. Em complemento com o sépia, ele se mostra um pouco. Um pouquinho de sombra na base. Umas manchinhas pelo chão. Como se houvessem uns menores. E vou limpar um pouco o pincel por aqui. Agora, com rosa inglesa, eu vou pintando aqui. Pode ser o rosa bebê também, tá certo? Se você não tiver um rosa bem clarinho, pode estar fazendo aí com algum rosa que tenha, até o púrpura e branco. Vai servir, púrpura também serve.
Vou espalhando bem esse rosa, vou crescer ele por aqui. O pincel que estou usando é um número 8. É importante que as bordas fiquem esfumaçadas. Descer um pouco mais aqui. E trazer mais para cá. Agora, eu vou querer um azul bem clarinho. Aqui, o azul hortênsia. Primeiro, se preocupe com as emendas. Emende os tons, para depois a gente seguir fazendo o preenchimento. Se você achar que o azul cresceu muito, você pode colocar mais um pouquinho do rosa, viu? Do contrário, se tiver tudo certo, é só você fazer o preenchimento de todo o restante, só não o lacinho e os olhos. Pronto, terminei todo o preenchimento, eu vou pegar aqui azul Caribe. Vou contornar, fica bem suave, né? E vou puxar riscando um pouquinho. Olha só. Aqui, vou passar também. Esse contorninho aqui. E aqui também vou riscar um pouquinho, viu? Essa região aqui, ó, eu vou colocar o Caribe, vou puxar para baixo. E eu vou puxar também um pouquinho para cima. É quando a gente olha e acha que tudo se emendou. Mas isso porque eu preciso, né, de um tom mais escurinho ainda aqui. Que será o azul marinho também. No outro peixinho também levou, quer dizer, no outro bichinho, né, que aqui não é um peixe. Levou o azul marinho. Passar aqui e vou seguir por aqui. Esse azul marinho, ele serve mais para delimitar.
Aqui em cima, eu vou iniciar, né, a sombra dos risquinhos com ele. Mas ele não vai crescer demais, ele vai ficar curtinho lá em cima. Aqui também, olha, vem o azul marinho. Estou só arredondando melhor aqui meu bichinho. E aqui embaixo, eu vou colocar também. Trazer o contorninho. E vai descer um pouco aqui. Em separação, né? Dessas porçõezinhas. Deixa eu puxar um pouquinho esse azul aqui, o marinho. Aquele excessozinho que sobrou. Pronto, e agora o pincelzinho zero. É uma vírgulazinha aqui, olha. Para cada porçãozinha, meio arredondando mesmo, por isso que eu disse uma vírgulazinha. E aqui também. Desce um contorninho. Vou pegar aqui o pincelzinho número 2. Pegar aqui o rosa clarinho que usamos antes, o inglesa. E vou colocar assim, olha, uma porçãozinha aqui. Cai com uma luminosidade mesmo. Todos levarão. Com o pincelzinho número 8 mesmo, aí eu vou vir aqui, olha. Eu não vou encostar, tá? Eu vou trazer todos esses que estão assim, bem marcadinhos, eu vou trazer assim, ó.
aqui. Agora, eu vou pegar tinta, assim, só de um ladinho do pincel, e eu venho fazendo assim. Mais apagadinho, tá? Tirar até um para cá. Agora, eu quero pink. E o pincelzinho aqui, número 2. Fazer o contorninho aqui direitinho. E vai aproveitando, já vai puxando aqui pra emendando os tons, tá? Fazer até lá no finalzinho. Agora, com tinta só de um lado do pincel, eu vou vir aqui em algumas, marcando assim, ó, mais fortes. Algumas porçõezinhas aqui, ó, deixando marcadinho bem forte. Não faça isso em todas, tá bom? Tem aquelas que nós tínhamos o desenho, que seria o ideal de fazer, e tem aquelas que nós puxamos depois, que elas deviam ficar realmente mais suaves, assim, só preenchendo espaço.
aqui. Ainda dá pra ver, né, o risquinho, então são justo essas que eu estou aqui deixando mais marcado. Voltar aqui para o rosa clarinho e deixar assim. Alguns bem mais marcados, que sugere que estão na frente. Pronto, assim, sem muita marcação mesmo, tá? Não precisa se preocupar em deixar muito detalhado, muito riscado, separadinho, não. Agora, com o preto, eu vou preencher o olhinho, os dois, completamente. Agora, com o branco, eu vou vir também clareando a parte de baixo. É igual o outro olhinho, mas muda o tom, mas não tem, assim, esse diferencial. Um grande diferencial, não. Que assim, trazer um pouquinho mais de branco. Pegar o pincelzinho zero. E o preto. Marcar aqui. Vou marcar aqui. Fazer uma vírgulazinha aqui, que é o narizinho. E aqui a boca, com a bochechinha projetada para cá. Vou deixar mais marcadinha aqui a boca. Vou ajeitar um pouquinho aqui, que tá meio tortinho. Se quiser colocar, né, uma vírgulazinha aqui em cima de sobrancelha, coloca. Fica, deixa eu ver bem aqui. Fica, parece ficar mais delicadinho. E quero também os brilhinhos para o olho, com branco. Pinguinho bem maior. Um menorzinho. E vou colocar outro aqui embaixo, pequenininho.
Eu vou preencher aqui o lacinho com caramelo, pode preencher da cor que você quiser, tá? Todo o lacinho. Eu peguei aqui vinho e vou colocar de sombra aqui no lacinho. Pode ser o cerâmica, qualquer cor assim, mais escurinha, até o sépia fica bom, tá? Aqui. Escurecer um pouquinho aqui. E aqui também. E agora eu quero o branco. Por aqui. Pegar mais um pouquinho de branco para cá. E aqui também vamos distribuir uma boa porçãozinha de branco. Por aqui, vou colocar também. E eu quero os brilhinhos, excesso mesmo. Um pouquinho de azul marinho, bem pouquinho. Para a sombra. Aqui do lacinho. Agora, com o incolor, fazer uns pontinhos. Pouquinho de azul marinho, quase nada. Eu vou formar uma circunferência. Aqui é só a sujeirinha do pincel. E agora o branco.
aquelas bolinhas lá de oxigênio. Você vai colocar onde você quiser, tá certo? Olha só, gente, o nosso trabalhinho aqui todo terminadinho. Coloquei, né, mais algumas bolinhas de oxigênio em alguns pontos. Aqui o bichinho que nós estávamos pintando. E para hoje é isso, pessoal. Logo mais eu volto, então, com a nova ideia pra gente. Beijos, até o próximo. Tchau!